Eu tenho a honra de trazer aqui hoje um cientista, um médico, alguém ligado às universidades internacionais e da USP de Ribeirão Preto, que é o Dr. Domingos Alves. Dr. Domingos, bom dia. Prazer em tê-lo aqui. Oi, bom dia. Prazer é o meu de estar aqui. Doutor Domingos, o senhor também é da Universidade do Porto, né? De Portugal, né? Na verdade, eu sou professor colaborador lá, né? Eu tenho Sim, claro. uma relação bastante forte, né, com os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, inclusive. Doutor, e aqui em Ribeirão Preto o senhor é da Medicina Social, certo? Isso, Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Perfeito. Eu quero, aliás, que o senhor me posicione sobre esta questão do Plano São Paulo, sobre a questão de classificação das regiões, etc. Eu fiz um comentário hoje, mas fora da sua concepção, dizendo que eu sou contra que se coloque um político para fazer esta análise e esta classificação. Eu acreditaria e acredito que esteja melhor nas mãos dos cientistas, dos médicos, para fazer essa análise. O senhor não acredita isso também? Olha, com certeza. Inclusive é até um pouco temerário, né? Você tomar decisões relacionadas à saúde pública com viés político, pura e simplesmente. Obviamente, questões políticas têm que sempre ser levadas em consideração, mas não pode ser um critério, né, de decisão a questão política. E, a partir daí, inclusive, que eu começo, né, a própria crítica, né, especificamente, ao Plano São Paulo. Por quê? A concepção do Plano São Paulo, lá em sua origem, né, ela sempre foi colocada, e tem sido colocada até hoje, né, como um plano feito e gerido, né, por um comitê de contingência de especialistas que são, na minha opinião, excelentes pesquisadores, inclusive, né? Por exemplo, por muito tempo, o Dr. Dimas Covas, né, que eu tenho um respeito profundo, né, participou desse comitê de contingência, né? Mas, aparentemente, as decisões, a partir do Plano São Paulo, e o próprio formato do Plano São Paulo, tá, tem sido feito com base em política. Essa história, né, de que nos baseamos em ciência e na medicina, né, depende do cenário que você está olhando do Plano São Paulo. Os próprios pressupostos do Plano São Paulo, por exemplo, cientificamente não condizem com a realidade. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, um dos pressupostos principais, lá no dia 29 de maio, quando foi gestado o Plano São Paulo, era de que o isolamento social no estado de São Paulo tinha achatado a curva de contágio, inclusive num dos primeiros slides mostrados lá no dia 29 de maio, mostrava a comparação da curva brasileira e do estado de São Paulo com a de outros países. E era fácil, por uma aritmética simples, olhando o gráfico, ver que a curva não estava achatada. E comparando com países como China e a Itália, tanto a curva brasileira quanto a curva do estado de São Paulo estava em ascensão, diferentemente do que tinha acontecido na Itália e na China, certo? Quer dizer, aliás, nós fomos um dos únicos países do mundo, tá, que começamos a fazer medidas de relaxamento, como prevê o Plano São Paulo, tá, sem nunca ter controlado a epidemia, com o número de casos e o número de óbitos crescendo. E agora, Ribeirão Preto, como é que o senhor analisa o Plano São Paulo com relação a Ribeirão Preto? Nós estamos realmente na zona laranja ou na zona amarela? O senhor que conhece o assunto e tem vamos dizer assim, uma visão muito correta disso pelos seus
estudos, pela sua análise? Olha, pelos próprios dados apresentados, tá, aqui em Ribeirão Preto, a bem da verdade, nós nunca entramos na zona amarela, certo? Veja, quando, exatamente antes, tá, da decisão de nós passarmos para a zona amarela, nós estávamos com os indicadores epidemiológicos, tá, mais críticos no município, certo? Então, essa decisão de se passar, que é o que tem no Plano São Paulo, né, é uma decisão baseada em critérios, tá? Por exemplo, avaliação dos indicadores a cada semana, a variação dos indicadores a cada semana, colocando, por exemplo, taxa de ocupação de leito com peso 4 em relação, por exemplo, a parâmetros epidemiológicos importantes, como taxa de mortalidade e taxa de novos casos, certo? Então, é muito fácil, dentro do Plano São Paulo, um prefeito, né, que naturalmente tem sido pressionado pela população, tem sido pressionado, inclusive, pelas entidades econômicas do município, né, mostrar para o Plano São Paulo, para o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, que tem leitos, né, para receber a população doente. Então, isso tem sido praticado em quase todos os municípios do Estado de São Paulo. Perto das avaliações, né, se aumenta a quantidade de leitos oferecidos para a população. Isso cai a taxa de ocupação de leitos, tá, e faz com que o município possa ser promovido de fase, mesmo tendo, por exemplo, um aumento significativo no número de casos e no número de óbitos. Por exemplo, Ribeirão Preto reduziu em 32 o número de leitos. E, obviamente, que isso pesou nessa análise do fato de ter diminuído a oferta para aqueles que estão infectados, né? Ou que vierem Então, a ser. isso tem sido muito comentado, né, inclusive nas redes sociais, que tem feito crítica à Prefeitura de Ribeirão Preto, né, mas, de novo, eu queria resgatar esse cenário para dentro do Plano São Paulo. Veja, então, você vê, como você mesmo falou, eu posso diminuir ou aumentar o número de leitos, né? Então, primeiro de tudo, quando um prefeito vem a público e fala, olha, não, eu estou passando de fase, eu aumentei o número de leitos, na verdade, você não está fazendo uma contenção da epidemia. Você está fazendo uma contenção de danos. Você está explicando para a população a seguinte coisa, ó, você pode ficar doente que eu vou te receber nos meus hospitais, eu tenho leitos. Tá? Veja, a taxa de ocupação de leitos não é um indicador adequado para se dizer que você está controlando a epidemia. Aí, quando você olha, por exemplo, para outro indicador, que eu acho que as pessoas deveriam olhar para Ribeirão Preto, você observa que desde o dia 26 de junho, Ribeirão Preto nunca abaixou de 150 pessoas internadas em UTI na cidade. Esse número tem flutuado em torno desse valor, certo? Ou seja, um município que desde o dia 26 de junho mantém mais de 150 pessoas internadas em leitos de UTI, tá? Tem algum problema de saúde pública. Não é possível, né, que se fique discutindo, né, a questão de evolução de fase num cenário desse. Doutor, outra coisa, está voltando, por exemplo, a pandemia na Europa, nos países em que se julgava que o coronavírus não estaria mais infectando. Ribeirão Preto corre esse risco, mais ainda agora, pelas circunstâncias? Olha, eu não diria mais ainda agora pela circunstância. Eu diria que, na prática, todos os municípios de São Paulo correm esse risco. Na verdade, não seria uma segunda onda, seria uma exacerbação da primeira onda.
é bem diferente do que aconteceu na Europa. Veja, na Europa, eles praticaram, tá, uma estratégia de supressão da epidemia, ou seja, romper as cadeias de transmissão, com o intuito de efetivamente deter a epidemia e reduzir os casos, tá, ao menor número possível. Isso foi praticado, inclusive, na China, né, logo no início. Aqui, o Plano São Paulo, a estratégia do Plano São Paulo é de mitigação. Eles aceitam que não se pode deter o coronavírus e, portanto, diminuir a sua propagação e evitar ao máximo os casos de contágio que fariam colapsar o sistema público. Essa é a história que eu falei. Se oferece leitos para a população, não se diminui casos, certo? E isso está relacionado, por exemplo, a um erro crasso brasileiro de não fazer testes. O Brasil é um dos países que menos faz testes no mundo, tá? No mundo. Então, essa diferença está relacionada ao Plano São Paulo e a vários planos praticados em vários estados brasileiros a partir do dia 1 de junho, quando se adotou o relaxamento das medidas de restrição de mobilidade. Certo? Então, é isso, não só para Ribeirão, para as cidades brasileiras, para as cidades do estado de São Paulo de uma maneira geral, e para as cidades brasileiras, é o risco que nós estamos correndo com essas medidas de relaxamento. Veja, eu vou lhe contar um case que apareceu em toda a mídia, né, que é a cidade de Manaus. A cidade de Manaus foi colocada há um mês atrás como uma cidade que ia aparecer como a primeira cidade controlando, né, a pandemia de coronavírus no Brasil. Na verdade, a Manaus tem observado um aumento de casos e um aumento de óbitos naquele município. Tá? Isso tem acontecido já, inclusive verificado na cidade do Rio de Janeiro, tá? E em outras cidades espalhadas no Brasil. Esse risco, ele procede. Tá? Veja, de novo, nós adotamos, isso eu estou falando no cenário brasileiro, nós adotamos medidas de relaxamento, tá? Com relação à contenção de mobilidade, tá? Sem nunca termos diminuído casos, sem nunca termos diminuído os óbitos, certo? Por exemplo, de novo, no estado de São Paulo, eu vou dar um dado que é bastante, na minha opinião, bastante impressionante. O primeiro óbito que aconteceu no estado de São Paulo aconteceu no dia 17 de março. Tá? No dia 31 de maio, um dia antes da efetivação do Plano São Paulo, nós tínhamos observado, como óbitos acumulados, então, 7.615 óbitos. Ou seja, em 2 meses e meio antes do Plano São Paulo, nós tivemos 7.615 óbitos. No mesmo período para frente, 2 meses e meio para frente, no dia 15 de agosto, nós observamos 26.780 óbitos, ou seja, no mesmo período antes do Plano São Paulo e no mesmo período depois do Plano São Paulo, o Plano São Paulo, tá, teve como consequência quase 20 mil óbitos, a mais do que tinha sido observado no período anterior. Tá? Ou seja, de novo, estávamos crescendo em casos, estávamos crescendo em óbitos e adotamos uma política de relaxamento de mobilidade, certo? Lembrando a seguinte coisa, o Plano São Paulo, ele é explícito com relação ao que ele pretende. É um plano de recuperação econômica. O que também não é verdade. Existe, por exemplo, na Universidade Johns Hopkins, um estudo mostrando, comparando os países e as perdas econômicas que tiveram durante a pandemia. Tá? Essa lista, com algumas exceções, mostra que a maioria dos países que teve uma recuperação econômica ou perda menor, tá? Uma perda menor, tá? Foram países que controlaram a epidemia adequadamente. Inclusive Coreia do Sul, Itália. Doutor, eu pergunto ao senhor, no caso de Ribeirão Preto, com a sua sapiência
e visão global, o que seria bom fazer para Ribeirão Preto, doutor? A sua orientação é bloquear o contato social, é reduzir possibilidade de festas e segurar um pouco a juventude, que mais transmite do que recebe, e agora também está recebendo o vírus, etc. O que o senhor orienta? Olha, antes de mais nada, nós tínhamos que começar a fazer testes em massas, em massa. Veja, recentemente foi publicado um estudo da USP, né? Eu não participei desse estudo, mas é um estudo muito bom, mostrando, por exemplo, que 85% das pessoas infectadas na cidade de Ribeirão Preto são assintomáticas. Então, veja bem, se você pensar na epidemia como um fogo numa floresta, tá? Os assintomáticos são a verdadeira chama dessa epidemia, são a verdadeira causa dessa epidemia. Nós não fazemos testes para assintomáticos. Nós temos que fazer testes no seguinte sentido. Por exemplo, a OMS preconiza que para cada caso confirmado se faça 10 a 30 testes. Para que isso? Olha, eu confirmei um caso, eu vou atrás dos contactantes desse caso. Desses contactantes, vão ter pessoas que deram positivo. Então, eu vou atrás dos contactantes dessas pessoas. E isolar as pessoas. E isolar. Então, por exemplo, essa estratégia, por exemplo, uma estratégia de uma restrição maior de mobilidade, como, por exemplo, um caso extremo, um lockdown, por exemplo, em que você teria que ter mais de 60% da população isolada, ela pode ser substituída por essa estratégia de testes, de maneira, desde que você faça o teste, tá, e isole as pessoas infectadas. Aqui no município de Ribeirão Preto, a partir do dia 14 de maio, né, foram ampliados os testes aqui em Ribeirão e começou-se a testar as pessoas com sintomas leves. Isso não é suficiente para quebrar a cadeia, né, de transmissão. Além do que, esses testes e o isolamento, quanto mais rápido for feito, por exemplo, a OMS preconiza que isso, entre a detecção do caso, tá, da confirmação do caso e o isolamento, isso aconteça no máximo em 48 horas. Aí você começa a quebrar a cadeia de transmissão. Então, assim, veja, uma política de isolamento mais exacerbado, como, por exemplo, lockdown, interromper comércio, etc. e tal, pode ser substituída, por exemplo, por uma ampliação de testagem. Inclusive, o valor, né, de uma aplicação de recursos nessa ampliação de testagem é muito menor, por exemplo, do que você ficar olhando a epidemia passar, tá, e deixar as pessoas serem internadas. Tá? Por exemplo, com um dia de internação de um paciente em uma UTI aqui em Ribeirão, eu pago uns 20, 30 testes desses. Doutor, uma outra coisa. Em Ribeirão Preto e para o estado de São Paulo, testes. Qual o melhor teste? Porque já se teve de tudo aqui, até golpe de apresentar teste que não valia nada, não apurava nada, e outros dão como valores e, vamos dizer, resultados que muitas vezes não são verdadeiros. Quais são os melhores testes? Olha, o melhor teste é o RT-PCR, certo? Porque ele detecta o vírus. Os tais testes rápidos, eles detectam a resposta imunológica, tá? E tem aí uma porcentagem de acerto que, para bons testes rápidos, isso gira em torno de 60% de acerto. Ou seja, existe muito falso negativo e falso positivo. Por exemplo, esses testes de farmácia, que são os testes rápidos, eles não são bons, eles são piores, inclusive, tá? E, inclusive, um dado que pouca gente sabe é que o governo federal começou a praticar, a partir de meados de julho para cá, a colocar nas estatísticas, ou seja, no número que você vê de novos casos ou de casos acumulados aqui no Brasil, tá, os resultados desses testes rápidos.
Pois bem, então, as estatísticas que são mostradas para o número de novos casos, o número de casos diários que tem no Brasil, perdeu um pouco, tá, da confiabilidade. Tá? Então, o teste que deveria ser feito seria um teste do tipo PCR, seria o ideal. E, de novo, esse é um teste, por exemplo, que pode ser feito na população, tá? Você pode fazer aquela história de pegar o cotonete, tirar uma amostra, certo? E esse teste ele pode sair em 24 horas. Agora, precisa de investimento para isso. Tá? Para ampliar essa testagem, esse tipo de teste, inclusive, na população de Ribeirão Preto, inclusive tentando pegar os assintomáticos que estão na população e isolá-los. E outra coisa que é importante, que faz parte de um investimento que teria que ser feito aí. Muitas pessoas que dão teste positivo e que precisariam ser isoladas, não têm condições de isolamento, certo? Não têm condições de isolamento. Elas precisam do apoio da prefeitura para se manterem isoladas, tá? Com algum tipo de iniciativa, né? Se fazer isso, isolar as pessoas, dar condições, dar uma cesta básica para a pessoa ficar em casa, dar, sei lá, colocar essa pessoa no ambiente, por exemplo, uma vaga de hotel. Alguém pode até falar, puxa, mas você vai pagar hotel para a pessoa? Olha, uma vaga de hotel, por mais caro que seja, é muito mais barato do que você pagar uma vaga de hotel num hospital para ele. Entendeu? Doutor, inclusive a Austrália paga hotel para o pessoal que chega lá até passar uns 14 dias, né? E outros países estão pagando também. Agora não. Agora estão fazendo com que o cidadão pague. Mas eu quero saber uma outra coisa, doutor. Os seus conhecimentos, todo mundo sabe que são abrangentes e eles captam no mundo todo, porque o senhor participa em vários tipos de associações médicas no mundo todo. Então eu perguntaria, por exemplo aqui, se o cidadão chega à unidade básica de saúde e diz que está com algum tipo de, vamos dizer, como característica do coronavírus, eles mandam esperar aparecer mais. Se ele tem sabor, se não tem, se ele tem qualquer outra coisa que possa indicar febre. Mas ninguém faz o teste, doutor. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, você comentou uma coisa importante, porque o grande susto da população é o seguinte, puxa, então, se nós não controlamos a pandemia, se nós estamos na fase laranja, o que nós temos que fazer? Será que a gente está na fase vermelha? Será que a gente vai ter que regredir tudo? E o comércio, e os comerciantes? Veja, existem alternativas. Que é isso? Amplia a testagem, coloca a atenção básica para ajudar nisso. Para ampliar a testagem. O cara chegou lá, eu estou com dor aqui na orelha. Faz o teste. De novo, me desculpem, mas isso é mais barato do que esperar essa pessoa ficar infectada e ter um agravamento e fazer uma internação, por exemplo, numa enfermaria. Isso é muito mais barato. É um investimento que vale a pena. Vale muito a pena. E, de novo, quebra o ciclo de infecção. Diminui o ciclo de infecção. Mas nós temos que começar a pegar as pessoas também, não só essas que têm sintomas que podem ser nada a ver com o Covid, que não tem nenhuma relação com o Covid, tá? Devemos começar a pegar pessoas que são assintomáticas. De novo, o estudo da USP mostrou que 85% das pessoas infectadas de Ribeirão Preto são assintomáticas. Essas pessoas são o viés de transmissão em Ribeirão. Agora, uma outra coisa. A nossa curva não está descendo, doutor. Olha, existem variações, tá? Semana a semana, tá? Que hora está diminuindo, hora está crescendo. Eu não digo, de novo, e isso está relacionado, de novo, ao Plano São Paulo. O Plano São Paulo faz uma avaliação, tá? Que é semana a semana. Ele fica olhando as variações de uma semana para outra, tá?
com relação, por exemplo, ao número de casos, ao número de óbitos e tudo mais, certo? Só para você ter uma ideia, a OMS, em 12 de maio, a Organização Mundial da OMS, publicou um conjunto de orientações para você fazer flexibilização, tá? Após o pico da pandemia. Tá? Então, primeiro, ela publicou um conjunto de regras para você fazer flexibilização após o pico. Então, primeiro de tudo, nenhuma cidade brasileira, nenhum estado brasileiro chegou no pico antes de adotar as medidas de flexibilização. Mas vamos lá. O que a OMS propõe? Que haja um declínio no número de mortes por pelo menos 3 semanas. Isso não é exigido no Plano São Paulo. Tá? E queda de pelo menos 50% da incidência em um período de 3 semanas, após o pico. Não tivemos pico. Nós temos flutuações para baixo ou para cima, que duram 1 semana, depois volta a crescer, certo? Então, assim, é preciso, se você olhar, então, por exemplo, a indignação do prefeito de Ribeirão Preto com relação a Ribeirão não voltar para a fase laranja, certo? E o argumento dele. Eu, como cientista, eu tenho que concordar com ele, com a indignação dele. Porque as regras do jogo eram aquelas. O problema é que as regras do jogo estão erradas. Perfeito. Doutor, olha, é muito importante o que o senhor tem falado, é uma classificação e, enfim, uma definição que não se tem, porque fica-se num jogo político em que nós temos que defender, vamos dizer, a atividade comercial e industrial, mas nós teríamos que passar por aquilo que o senhor disse, passar pelos testes, para nós identificarmos quem está ou não com o coronavírus, quer ele seja detectável, e obviamente todos são detectáveis, mas com sintomas assintomáticos ou não. Porque, caso contrário, nós não sabemos a verdade. Nós tivemos um estudo e um trabalho muito bom do professor Veríssimo, que saiu aí nas ruas para verificar, mas nada mais que aquilo depois. Fica só como uma amostra da população. Isso deveria ser ampliado para a população. E esse estudo, por exemplo, do professor Belíssimo, tá, é importantíssimo porque ele mostra o caminho das pedras. Se nós conseguirmos detectar esses 85%, tá, de assintomáticos e isolá-los, nós vamos começar a interromper a cadeia de transmissão, certo? Ampliar, explicar para a população a importância do uso de máscara. Cada dia mais tem saído, tá, estudos completos sobre a importância do uso de máscara. Na verdade, muito do que tem sido observado, né, de queda de casos no mundo inteiro é por causa da máscara. Inclusive, usar máscara não só reduz a possibilidade de contágio, como existem evidências já na literatura médica de que o uso de máscara reduz a possibilidade do dano caso você pegue a doença, certo? Então, isso é uma política que tem que ser ampliada para o município de Ribeirão Preto, inclusive, certo? Veja, Ribeirão Preto, na minha opinião, com o HC que nós temos, nós somos um polo de saúde extremamente importante. E nós podemos, tá? Nós podemos ser um case brasileiro, um caso brasileiro de sucesso, tá? Se nós esquecermos, tá? Isso que atrapalhou a história da pandemia inteira no Brasil, que é a politização da epidemia. Desde o presidente brasileiro, quando bateu boca com os governadores do estado, até mais recentemente, os 26 governadores do estado de São Paulo, dos estados brasileiros, né, começaram a praticar
o relaxamento das medidas de contenção sem nunca terem controlado a doença, certo? Isso tem causado mais prejuízo, tá, do que recuperação econômica. Doutor, o senhor nos deu uma luz. Espero que esta luz seja vista por aqueles que decidem. Ninguém está pregando aqui que se feche tudo, lockdown, Não, mas ao que contrário. se abra com consciência e responsabilidade. Exatamente. É Exatamente. Por exemplo, a responsabilidade é uma responsabilidade de quebrar a cadeia de transmissão. Veja, o que, na verdade, os comerciantes, eles não conseguem entender. Olha, eu estou seguindo todos os protocolos higiênicos que me pediram. Por que eu não posso abrir? E, inclusive, tem muito comerciante que está investindo dinheiro nisso. Certo? Tem que gastar dinheiro para fazer isso. Tá? Veja, os protocolos de higiene não diminuem o contato, não diminui a propagação do vírus. O investimento tem que ser feito na diminuição da propagação do vírus. Aí o comerciante vai ter segurança de abrir sem necessidade de implantar nenhuma medida adicional de higiene no seu comércio. E a vacina, doutor? O senhor acredita que ela venha logo? Teve uma que foi cancelada, né? Não foi cancelada, foi interrompida. Mas isso é um protocolo comum, né? Já deve voltar. Na verdade, é assim, agora eu vou te falar como cidadão, né? Como cidadão brasileiro, né? Não como cientista, né? Eu estou ansiosíssimo para que nós tenhamos a vacina o mais rápido possível, né? Espero, por exemplo, eu escutei a fala esses dias do Dr. Covas, né, do Dr. Dimas Covas, falando que nós vamos ter a vacina, né, até janeiro. Eu tenho uma confiança muito grande, inclusive na carreira desse professor, né, do Dr. Dimas, e passei a ficar empolgado com isso, né? Eu, como cidadão brasileiro, estou ansioso com essa vacina, e mais ansioso ainda, porque com o cenário que tem se pintado no Brasil da evolução dessa pandemia, sem um controle efetivo, talvez nós só consigamos ver um decréscimo efetivo de casos, um decréscimo efetivo de óbitos, quando nós tivermos essa vacina. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço muito. Ninguém quer fazer aqui terrorismo político, nem tentar jogar de um lado para o outro. Eu acredito que esteja na hora de a gente ouvir aqueles cientistas que sabem a realidade e que não têm interesse político de um lado ou do outro, principalmente com as proximidades das eleições, mas sim exatamente, a defesa do povo através da consciência do problema e de como se acautelar.